Olá, alunos e alunas do 5º ano da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Que quem fala aqui é o professor Anderson, tá certo? A gente vai retomar a nossa aula de matemática, tá bom? Então todo mundo aí atento, tá certo? Ligado na nossa aí aula de hoje, que é o que? A gente vai retomar o assunto de frações, leitura e representação. Vocês viram que a gente viu na aula passada várias coisas importantes, algumas coisas que vocês já sabiam, outras coisas que eu acho que vocês não lembravam, mas a gente estudou bem e tal, e a gente vai revisar hoje, fazendo aí várias questões sobre elas, tá certo? Então, para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, separem o nosso material que a gente vai precisar para a nossa aula, que é a régua, a caneta, o lápis, coleções ou folha de papel branca ou o caderno. Vocês já separaram na aula anterior, então já está no ponto aí, tá? Que é para a gente começar a nossa aula de hoje, tá? A gente vai fazer algumas questões sobre nossa aula passada, para ver aí como é que está o andamento de vocês aí no assunto, tá bom? Então, como a gente já estudou na aula anterior, a gente vai ler e escrever frações e associar frações às suas representações gráficas, desenho e vice-versa. Ou nós colocamos um desenho e representamos a fração, ou colocamos a fração e representamos elas por desenho, tá bom? Então, fica ligado aí, que é hoje. Nós vamos aí revisar tudo, então para todo mundo sair daqui já sabendo fração e ler e escrever muito bem, tá bom? Então, vamos aí à nossa aula, vamos aí à nossa primeira questão, tá? Observe as figuras e coloque a fração que representa cada uma delas. Então, nós estamos vendo as figuras, então vamos pegar as frações que representam cada uma delas. Então, vou dar um tempo para vocês pensarem direitinho, verem aí como é que vocês vão fazer para representar ela em forma de fração, e já já eu trago a resposta para vocês. Vamos lá? E aí, pessoal, já conseguiram representar essas frações? Já conseguiram resolver aí direitinho? Se não, vamos lá juntos para a gente poder representar. Então, observe as figuras e coloque a fração que representa cada uma delas. Vamos lembrar na aula anterior que é o quê? Para eu poder representar uma fração, eu tenho o denominador e o numerador, que é o quê? O denominador, ele fica, né? Nós temos o símbolo da fração, e o denominador, representado pelo D, fica embaixo, e o numerador fica em cima. O denominador, ele é utilizado para denominar e dizer, né, quantas partes foi dividido o todo. E o numerador, ele é utilizado para dizer quantas partes ele utilizou desse todo, né? No caso aqui, a gente vai utilizar as partes pintadas de azul, que foram as partes que ele utilizou do todo, tá bom? Então, vamos lá para as questões, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer logo aqui o nosso tracinho da fração, né? Eu vou pegar do denominador, para poder ficar mais fácil. Então, vamos lá. O denominador, ele quer saber quantas partes foi dividido todo, no total. Então, vamos lá. Nós temos aqui nessa figura uma parte, 2, 3, 4 partes. Então, foi dividido em 4. Então, o nosso denominador é o número 4. Tá bom? Agora, nós vamos saber quantas partes ele utilizou, que vai ficar no numerador. E no numerador, quantas partes eu utilizei, quantas partes eu pintei de azul? Eu pintei uma parte, não é isso? Então, eu tenho aí a fração, né? 1/4. Lembram aí da nomenclatura? Vamos já ver isso aí também, tá? Vamos aqui para o próximo? Vamos lá. Vamos fazer de novo também o nosso corte da fração. E vamos agora ver aqui direitinho como é que faz. Vamos lá, numerar aqui as partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 partes, tá? Então, esse objeto foi dividido em 8 pedaços iguais, tá? Então, vou colocar o 8 embaixo, né? Porque foi o todo que foi dividido, tá? E agora em cima eu vou colocar aqueles que ele utilizou, tá bom? Então, no caso, eu tenho quantas aqui em cima que eles utilizaram? Uma parte, 2 partes, 3 partes. Então, eu tenho 3 partes que eles utilizaram e eu estou colocando aqui no numerador, tá bom? Nossa próxima figura, vamos lá. Temos aqui, nós já colocamos logo o sinal aí da fração. Aí vamos agora ver quantas partes tem ele. 1, 2, 3, 4 partes, né? Então, nós temos aqui 4 partes. E quantas pintadas nós temos? 1, 2, 3 partes pintadas. Então, nós temos a fração aí 3/4, né? E agora vamos aí para a nossa última, né? Vamos lá. Vamos lá, nós temos aqui 1 parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 partes, né? E agora nós vamos ver aí quantas partes estão sendo pintadas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, foram pintadas 8 partes. Então, 8, 16 avos. Deu para entender direitinho, né? O denominador é a parte de baixo da fração e ele é responsável pela contagem, dizer quantas partes foi repartida esse todo, esse objeto. E o numerador, ele está na parte de cima e ele é responsável em dizer o quê? Dizer quantas partes foi utilizada. No caso aqui, eu disse que era a parte pintada, mas poderia também utilizar a parte não pintada. Vai depender daquilo que a pessoa vai querer. Que é para saber a fração da parte que foi comida, no caso, ou da que sobrou. Tá bom? Vamos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá? Qual das figuras abaixo representa 1/8? Então, ele está querendo saber de qual dessas figuras aí representa 1/8. Eu vou deixar a questão para vocês aí verificarem. Já já eu trago a resposta para vocês. Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram desvendar qual é que vale 1/8? Eita, que eu tô vendo que alguns ainda não conseguiram, mas vamos lá juntos que a gente vai conseguir direitinho, tá bom? Então vamos lá. Qual das figuras abaixo representa 1/8? Primeiramente, eu gosto de fazer a fração que ele coloca aí. Como ele não colocou em fração, eu vou transformar em fração. Então vamos saber o que é 1/8, né? Então vamos lá, vamos lembrar que na nomenclatura, sempre o numerador, a gente vai colocar ele, né, na nomenclatura normal de numeral, né? No caso aqui, e ele vem primeiro, né? Então, no caso, quem vem primeiro aqui é o 1, que é o 1 do numerador, não é isso? Aí agora ele diz a palavra 8º. Agora vamos ver. 8º, ele é no número ordinal, né? Em ordem. Então, ele está em 8º lugar. Então, o 8º quer dizer o quê? Que ele está entre 4 e 10. Se ele está entre 4 e 10, ele vai ser o número de 4 até 10. Mas qual é o 8º lugar? Corresponde ao 8. Então, no caso, o nosso denominador é 8. Então, a fração é 1/8. Aí agora nós vamos pegar aí as figuras e vamos ver aí qual é a que vai equivaler a 1/8.
Primeiro que a figura tem que ser dividida em 8 partes iguais, né? Porque o denominador, ele é responsável, né? A parte de baixo, como eu falei para vocês, é responsável de dividir a figura todinha, né? E dar o número que ela foi dividida toda. Então, no caso, ela foi dividida em 8 partes. Então, no caso, a gente vai ver quantas partes cada figura foi dividida, para a gente ver aí qual é a parte que vai ficar com 8. E após disso, a gente vai ver aí qual é a parte que vai ser pintada só uma, né? Mas se a gente olhar, todas as partes aí estão pintadas só uma. Então, o numerador não vai tão importar tanto. Nós vamos saber agora qual é o denominador, né? Vamos saber aí quantas partes foi dividida cada figura para a gente poder ir anulando aí até achar um oitavo. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira figura, ela é dividida em quantas partes? Em uma, duas, né? Então, aqui no caso, se a gente fosse querer saber a figura, ela seria 1, né? Por a parte pintada de 1, sobre 2, que é, no caso, 1 meio, né? Como a gente aprendeu na nomenclatura lá especial, porque significa que é a metade, né, do objeto. Aqui mais à frente, nós vamos ter dividido em quanto? 1, 2, 3 partes. Então, era 3, né? E 1 aqui, porque é a parte pintada, 1/3. Então, já não entraria na nossa, porque nós queremos 1/8, né? É chamado 1/3 também, que é aquela nomenclatura especial que eu falei para vocês. Vamos aqui para o próximo. 1, 2, 3 e 4. Também não, porque aqui seria 1/4 e nós queremos 1/8, não é? Vamos lá para a próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Então, aqui seria o quê? 6 embaixo, que é o denominador, que são as partes que eu estou, né, contando iguais do todo, e uma que eu tirei, que seria 1/6, e ainda não chega no 1/8, né? Então, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é? 7 também não é, então seria aqui 1/7. Ainda não é, né, o que a gente quer. Vamos ver agora aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Temos 8 e 1. Nós temos 1/8, tá? Então, essa daqui, né? Essa parte aqui é a que a gente estava procurando, tá bom? Porque ele foi dividido em 8 pedaços e foi retirado um pedaço, correspondendo à fração de 1/8. Vamos ver a próxima, saber se era 8, porque aí vocês estão vendo que as outras estão bem mais cortadas, então não vai ser, né? Então vamos dar uma olhada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, passou. Aqui corresponde a 1/10, né? Se passou, então já não dá certo. Então, a gente aí, 1/10. Então, a gente vai ficar com essa daí que eu já circulei para vocês, que corresponde ao nosso 1/8. Tá bom? Deu para entender direitinho? Tranquilo? Até agora? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá? Escreva como se lê as frações abaixo. É como escrever por extenso as frações que estão aqui. Vou dar um tempinho para vocês escreverem e já eu volto com a resposta. Vamos lá? E aí, conseguiram responder? Ainda não? Se não deu, tira um printzinho rapidinho aí, tá?
pede para escreverem por vocês, tá? Mas vamos fazer, não vamos deixar de fazer não, tá bom? Então, vamos lá. Escreva como se ler as frações abaixo. Então, como eu disse para vocês, para a gente poder escrever, né, as frações por extenso, como elas se lê, a gente tem que fazer o quê? Primeiramente, escrever o numerador e depois o denominador. Então, vamos lá. O numerador, né, fica em cima e o denominador, ele fica embaixo. Agora, vamos lá. Já sabemos que é o numerador e o denominador. Agora, nós vamos fazer o quê? Primeiro, nós escrevemos o numerador na forma que ele se lê, na forma de numeral, né? No caso aqui, nós temos o numeral 2. Então, nós vamos escrever o 2 normal, tá? E na parte de baixo, ele tem as nomenclaturas especiais, né? Se for 2, é meio. Se for 3, é terço. A partir do número 4 até o número 10, nós vamos escrever ele em formas ordinais, que seria o quê? Na ordem. Como se fosse um campeonato. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10º. E depois de 10, nós voltamos a escrever o numeral normal e acrescentamos a palavra avos. Lembram disso aí? Então, vamos aí lembrar para a gente poder fazer agora. Quem errou, corrige agora, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos 2, né? E nós temos o 8. Então, nós temos aí 2, se é de 4 a 10, nós vamos escrever na forma ordinal. Então, quem chega em 8 lugar, chega em quê? Em oitavo. Então, no caso, nós temos 2 oitavos. Beleza? No próximo, mesma coisa. Nós temos o numeral, e nós temos o numerador, desculpa, e nós temos o denominador. O numerador se escreve normal, de forma de numeral. Se eu tenho um 3, eu vou escrever o próprio 3, tá? Abaixo eu tenho o número 6. Ele está entre 4 e 10, não está não? Então, ele vai ser escrito na ordem, né, de chegada, como se fosse uma corrida. Quem chega em 6 lugar, chega em quê? Em sexto. Perfeito. Então, fica o quê? 3 sexto, tá? E a próxima aqui, primeiro nós fazemos o numerador. O numerador aqui, no caso, é quem? 8. Beleza. Então, escrevemos o próprio 8, tá? E embaixo nós temos o 15. Só que eu falei para vocês, a partir do 10, não é isso? Nós colocamos o número, né? Escrevemos ele como numeral e colocamos o avos ao lado, tá? Então, no caso aqui, nós temos o quê? 8, 15 avos. Então, nós temos aí 8, 15 avos. O 8 normal, o 15 normal e acrescentamos a palavra avos ao lado. Beleza? Tranquilo? Todo mundo acertou? Tem uns aí que erraram, não é isso? Corrijam direitinho e vamos aí para a nossa próxima questão, tá? Então, represente as frações abaixo. Agora, vocês vão desenhar como se representam essas frações, tá bom? Não interessa a forma das figuras. O que interessa é que todas as partes têm que ser iguais, porque a fração é dividida em partes iguais, tá certo? Então, vou dar um tempinho para vocês aí, tá? Fazerem essa questão e já eu trago a resposta para vocês. Vamos lá? E aí, já conseguiram resolver? Conseguiram aí pintar direitinho, já estão aí no ponto. Essa parte vocês gostam, né? Então, vamos lá. Vamos representar as frações abaixo. Vamos aí colocar aí na forma, né? Mas, como eu falei para vocês, como é que a gente coloca na forma? Primeiramente, quando a gente vai representar uma fração, nós temos que pegar e vir de baixo para cima. Como assim? Por quê? Como eu vou lembrar de novo para vocês, o numerador ele fica em cima e o denominador ele fica embaixo, não é isso? Então, nós vamos aí primeiro
escrever o objeto e separar em partes iguais, dependendo do denominador. Então, nós vamos separar o objeto com o número que está no denominador. Então, no caso, nosso objeto vai ter quantas partes? Aqui ele vai ter 5 partes, não é isso? Então, vamos separar o nosso objeto em 5 partes. Aí, ó. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 partes, não é isso? Depois disso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar a parte de cima, que é o numerador, que é o número de coisas que a gente o quê? Retirou. Só que como a gente não retira aqui, a gente vai pintar para dizer que usou, tá? Então, no caso, eu já tinha 5 partes, eu vou ter que pintar quantas agora? 2. Então, no caso, eu pintei 2 partes e fiquei aí, ó. Tá vendo a figura final? Essa aí é a figura final. Pintei 2 partes de 5 partes que eu tinha. Então, essa aí é a representação da fração 2/5. Tá bom? Tranquilo? Deu para entender direitinho? Tá difícil? Olha que aí tá fácil, né? Então, bora lá para a próxima. Mesma coisa. Pegamos aí a quantidade do denominador. No caso, o nosso denominador tem quantas partes que ele foi dividida? Beleza, 7 partes. E, para completar a nossa figura, nós vamos ter que pintar quantas partes que for utilizada pelo numerador? Ah, beleza. Então, 3. Então, nós vamos ter 3 partes pintadas e, né, das 7 que a gente já tinha separado, tá bom? E para nós finalizarmos, né, a nossa última aqui, ele tem quantas partes a ser dividida? O todo aí desse aí agora? Ah, beleza, 15 partes, porque está no denominador, não é? Então, vamos aí separar as 15 partes. Estão vendo aí que estão divididas em 15 partes, tá? Dividir em 15 partes. E agora eu vou pintar quantas partes? Ah, perfeito. Então, eu vou pintar agora 6. Então, eu pintei aí, ó, 6 partes. Estão vendo? E resolvi, né, as minhas 3 questões. Então, no caso, o denominador diz quantas partes o todo vai ser separado. E o numerador vai ser as partes que vão ser pintadas deste todo. Tá bom? E aí, formamos a nossa figura. Certo? Tranquilo? Deu para entender direitinho? Posso passar? Então, vamos lá. Agora, nós vamos escrever as frações, né, através das figuras que estão feitas, da parte pintada e não pintada das figuras. Então, nós vamos escrever a parte que ele utilizou, né, no caso, que é a parte pintada, né, no caso, ser a parte preta, que é a parte pintada, e também a parte não pintada. Então, vou dar um tempinho para vocês aí, já já eu trago a resposta, tá bom? E aí, conseguiram já fazer tudo direitinho? Então, vamos lá. Escreva as frações a partir as frações da parte pintada e não pintada das figuras abaixo, né? Então, bora lá. Vamos escrever aí primeiro, né? Temos que saber o denominador, que é o quê? Vamos ter que saber quantas partes foi dividido esse todo aí, né? Então, bora lá. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele foi dividido em 12. Então, o nosso denominador é 12, não é isso? Que é a parte do todo. E o nosso numerador da parte pintada é o quê? Beleza. Eu tenho 1, 2, aí, ó. 1, 2, 3, 4 partes. Então, no caso aqui, né, o numerador é 4 e o denominador é 12. No caso aí, quando a gente for falar a fração, 4 dozeavos. Beleza? E a parte não pintada, né,
A mesma coisa, o denominador vai ser o mesmo, vai ser o 12. Do mesmo jeito. Agora vamos contar as que não foram pintadas, né? Que sobraram. Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então sobrou 8. Então 8 dozeavos. Então as que foram pintadas 4 dozeavos, 8 dozeavos. O denominador não muda por quê? Porque ele é o todo, foi o que foi dividido, tá? São todas as partes, só vai mudar o numerador, que é aquilo que eu quero, se é a parte não pintada ou a parte pintada. Ou a parte que eu usei ou a parte que eu não usei. Beleza? Vamos lá para o nosso próximo. Agora, nós temos aqui embaixo, né? Ele foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3 e 4, né? E foi pintada quantas? 3, não é isso? Então, nós temos aí 3 quartos, não é? E a parte não pintada continua sendo 4 partes que eu dividi, só que eu não pintei quantas partes? Uma. Então, no caso, vai ficar aí 1 quarto, tá? Agora aqui em cima, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 vai ser o meu denominador. E eu pintei quantas partes? 2, né? Então, no caso, eu tenho 2 oitavos aí, né? Da parte pintada e a parte que eu não pintei. Vamos lá. Porque o denominador é o 8 do mesmo jeito. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a parte não pintada é 6, então seria o quê? 6 oitavos, tá? E para a gente finalizar aqui a última, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 no denominador, que são as partes que foram divididas do todo, né? E as partes que eu pintei, eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho aí 6 sobre 12, né? 6 sobre, né? 6 dozeavos, como se lê, tá bom? E também eu vou ter 6 dozeavos com a parte não pintada, porque foi dividido aí bem no meio, dá até para ver na figura, não é isso? Então, gente, por hoje é só, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje, essa nossa revisão sobre representação e sobre ler e escrever frações, tá bom? Quero mandar um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau!